Oi, sou Xamã e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui, eu te convido a se inscrever aí, clicando no botão vermelho que está abaixo, escrito inscreva-se. E peço também que ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica. E se quiser, me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela. Então, dados os recados, vamos pro caso. Apesar de ser um ladrão desde a infância, William George Haydens não mostrava sinais de que se tornaria um assassino, muito menos o famoso assassino do batom. Sua criação em um lar pobre na cidade de Chicago, em Illinois, nos Estados Unidos, à beira da Grande Depressão em 1928, foi repleta de constantes discussões entre seus pais. No entanto, não havia nenhum histórico de violência no passado do jovem. Para escapar de seus problemas, William começou a vagar pelas ruas em busca de diversão, muitas vezes por meio de pequenos furtos. Aos 12 anos, ele trabalhava em uma mercearia, onde, inadvertidamente, deu a um cliente menos troco do que deveria. Logo depois, furtou uma nota de $1 através de uma porta parcialmente aberta. Esse ato de roubar evoluiu de pequenas quantias para somas mais significantes. E eventualmente ele começou a furtar itens pessoais. Com o tempo, o William já acumulava muitos itens. Alguns tinham valor e outros não. Ele roubava coisas como câmera, coquetéis, armas de fogo e até lenços. Aos 13 anos, o jovem foi preso enquanto invadia o porão de um prédio próximo, marcando o início de uma série de prisões que lhe renderia a reputação de encrenqueiro para a polícia de Chicago. Mas ainda não era algo muito sério ou sinistro. Ele se referia ao furto como um passatempo que o distraía das discussões frequentes de seus pais. Após seus repetidos desentendimentos com a lei, William acabou sendo enviado para uma escola semi-correcional em Indiana. No entanto, essa medida não conseguiu reabilitá-lo e logo ele seria preso novamente. Em resposta a isso, o tribunal decidiu que o jovem deveria ser enviado para uma instituição privada no centro de Illinois. Embora as escolas não tenham conseguido impedir o William de ter seu comportamento criminoso, elas serviram a um propósito. Durante seu tempo em ambas as instituições, ele se destacou muito e obteve notas excelentes em todas as disciplinas. Seu desempenho acadêmico foi excepcional, a ponto dele se tornar elegível para cursos no programa de alunos superdotados da Universidade de Chicago antes mesmo de completar 16 anos de idade. Em 1945, aos 17 anos, já havia se matriculado em cursos e aspirava a ser engenheiro eletricista. Apesar de sua participação acadêmica excelente, tendo vários cursos, uma popularidade que só aumentava e alguns relacionamentos amorosos, o William continuava se entregando a seu passatempo de roubar. E esse seu hábito acabou se transformando em algo muito mais sombrio. Embora a morte de Francis Brown no dia 10 de dezembro de 1945 tenha atraído mais atenção do público devido à macabra cena do crime e à mensagem de batom deixada para trás, essa não teria sido sua primeira vítima. A primeira vez que ele ceifou uma vida foi 6 meses antes, em junho de 1945. Esse caso não atraiu atenção suficiente da mídia e não teve uma ampla cobertura, pelo menos não bastante para aparecer nas primeiras páginas dos jornais. O corpo de Josephine Ross, de 43 anos, foi descoberto em sua cama, onde ela foi golpeada várias vezes com a faca em seu pescoço. Seu agressor havia enrolado uma saia em volta do pescoço dela e fechado suas feridas com fita adesiva. A polícia interrogou seu noivo e vários ex-companheiros, e todos forneceram álibis. Os investigadores concluíram que Ross havia tido sua vida ceifada por um intruso que pretendia roubar sua casa, mas foi pego de surpresa por sua presença inesperada. Como nenhum objeto de valor parecia estar faltando, a polícia presumiu que o criminoso havia fugido do local
após ceifar a vida dela. A investigação parou nesse ponto, pois nenhuma evidência foi encontrada no local. Alguns cabelos escuros estavam presos na mão de Ross, no entanto, naquela época não existia o exame de DNA e o máximo que a polícia conseguia descobrir com aquilo era que o suspeito tinha cabelos pretos. Dada a falta de suspeitos e testemunhas, parecia que o crime contra Josephine Ross nunca seria solucionado. Até que 6 meses depois, William Heirens fez sua segunda vítima, que se tornou o assunto mais falado de Chicago e provocou um aumento na atividade policial. Em 11 de dezembro de 1945, o corpo sem vida de Frances Brown, de 32 anos, foi descoberto pelas autoridades. Assim como no caso de Ross, a cabeça dela foi coberta, dessa vez com toalhas. Além disso, semelhante ao crime anterior, havia uma escassez alarmante de evidências. Apesar de vasculhar o apartamento, as autoridades não conseguiram encontrar impressões digitais, sinais de arrombamento ou pistas sobre a identidade do autor do crime. Uma pista notável era uma mensagem peculiar rabiscada com o batom vermelho de Frances na parede da sala. A mídia rapidamente aproveitou o caso, destacando em suas primeiras páginas e rotulando o criminoso como o assassino do batom. Até esse momento, o assassino do batom permanecia anônimo. Sem ser identificado pela polícia, ele poderia ser um homem ou uma mulher, como as autoridades suspeitavam. Por quase um mês, a cidade permaneceu em um estado de terror e pânico, muito disso impulsionado pela mídia de Chicago, que esperava ansiosamente pela próxima cena de crime. Por fim, na primeira semana de 1946, a espera chegou ao fim. Por volta das 7h30 da manhã do dia 7 de janeiro de 1946, James Dignan percebeu que sua filha de 6 anos, Suzanne, não estava em seu quarto. Os policiais rapidamente chegaram ao bairro nobre de Chicago e iniciaram uma busca. Dentro da residência, uma nota de resgate amassada foi encontrada no quarto de Suzanne, exigindo um pagamento de $20 mil de sua família, os alertando para não contatar a polícia e prometendo instruções adicionais. À medida que as autoridades intensificaram seus esforços de busca, perceberam que a nota de resgate era uma farsa. Tragicamente, 12 horas após seu desaparecimento ser relatado, a jovem Suzanne Degnan foi encontrada sem vida. A cabeça dela foi descoberta flutuando em um esgoto perto da residência de sua família. Logo depois, suas pernas e tronco também foram localizados em bacias de esgoto próximas. Mais uma vez, a cidade de Chicago estava tomada pelo terror, mas a polícia ainda não conseguia conectar aquele crime ao caso do assassino do batom. O público ansiava por alguma notícia relatando a prisão do suspeito, mas levaria 6 meses até que alguém fosse preso. Enquanto a polícia investigava o sequestro e morte de Suzanne, além dos assassinatos de Ross e Brown, William Heirens viveu uma existência despreocupada como um jovem socialite da Universidade de Chicago. Com a aproximação de 26 de junho, ele estava vivendo uma vida admirável. Recentemente havia comemorado o retorno seguro de seu tio da guerra, estava participando de uma aula de dança de salão e desenvolvendo uma paixão por jogar xadrez. Além disso, estava no meio de um relacionamento romântico promissor com a colega, com quem pretendia sair em uma noite, se ao menos conseguisse um dinheirinho extra. Para sair com a namorada, William pretendia descontar um título de poupança roubado no valor de $1000. No entanto, quando ele chegou à agência dos Correios para pegar o dinheiro, o local já estava fechado. Então, ele resolveu voltar ao seu modus operandi corriqueiro, que era roubar. Ele viu uma porta entreaberta e tentou roubar o dinheiro que estava lá dentro. E essa casa ficava no mesmo bairro onde Suzanne Degnan residia. Infelizmente para ele, o dono do apartamento acabou o vendo e uma perseguição se iniciou. 2 policiais o perseguiram, o encurralando logo em seguida. Ao ser confrontado, William sacou uma arma da parte de trás da calça jeans, que insistiu que carregava para legítima defesa, a apontando para os policiais. Surgiram discrepâncias entre a versão dele e o dos policiais. Segundo as autoridades, ele disparou sua arma contra eles, enquanto William afirma que o policial atirou primeiro.
Mesmo assim, tiros foram disparados e o jovem fugiu. Depois da fuga dele, um policial que estava de folga o viu correndo e quebrou alguns vasos de planta na cabeça do William, o deixando inconsciente. Os dias que se seguiram provaram ser os piores dias da vida do jovem. Após a costura de seu ferimento na cabeça, William foi transportado para a enfermaria da cadeia do condado de Cook. Posteriormente, ele passou por um interrogatório cansativo que o levou a perder a consciência devido a uma combinação de dor, drogas e exaustão. Depois de designá-lo como o principal suspeito no caso do assassino do batom, a polícia vasculhou os aposentos de William na universidade, a residência de seus pais e um depósito que ele mantinha em uma estação de trem próxima. Na unidade de armazenamento, eles descobriram evidências de sua propensão ao roubo. E ao obter suas impressões digitais, descobriram que tinham uma correspondência de 9 pontos com as obtidas na nota de resgate de Suzanne Degnan, uma descoberta que seria posteriormente contestada. Apesar das descobertas, o William se recusou a confessar qualquer um dos 3 assassinatos, para o desespero da polícia. Na tentativa de conseguirem uma confissão, as autoridades recorreram a métodos extremamente sombrios, com a ajuda de enfermeiras e médicos. Para vocês terem uma noção, durante uma sessão de interrogatório, uma enfermeira teria colocado os testículos dele dentro de éter, provavelmente ameaçando que iria atear fogo. Durante outro interrogatório, um policial constantemente o golpeava na barriga enquanto repassava os detalhes do crime contra Suzanne, esperando que ele confessasse. Posteriormente, foi solicitado um exame de polígrafo, mas ele estava agoniado demais para que o teste produzisse um resultado confiável. Inclusive, um médico injetou nele pentotal de sódio, comumente chamado de soro da verdade, embora apenas induzisse um estado de delírio semiconsciente. Após 4 dias, William finalmente começou a murmurar as linhas iniciais de uma confissão. Enquanto estava em um estado semiconsciente induzido pela solução de pentotal de sódio e lutando contra uma dor insuportável, ele mencionou um homem chamado George, que poderia estar envolvido nos assassinatos. As autoridades então começaram a procurar por um George, interrogando seus amigos e familiares. No entanto, eles não conseguiram encontrar nada porque o George provavelmente era o próprio William, já que o nome do meio dele era George. E a polícia se usou disso para cogitar a possibilidade dele estar assumindo a culpa pelos crimes do assassino do batom. No entanto, a caligrafia dele não correspondia à nota deixada na parede de Francis Brown, e a polícia tinha apenas 9 dos 12 pontos de identificação que o FBI precisava para certificar as impressões digitais como uma correspondência completa, além do fato de que várias enfermeiras forçaram a confissão dele. Mesmo assim, com todas essas inconsistências, as autoridades acusaram William Heirens por ser o assassino do batom. No dia 12 de julho de 1946, apenas 17 dias após ser preso, ele foi acusado de agressão com intenção de matar, roubo, 23 acusações de roubo e 3 acusações de homicídio. Apesar da evidência flagrante de um interrogatório fracassado, para não mencionar que todas as suas residências e seu armário foram revistados sem mandado, William consentiu em um julgamento completo, mesmo que isso pudesse resultar em ele sendo enviado para a cadeira elétrica. No final, William aceitou um acordo do procurador do estado e se declarou culpado de todas as 3 acusações de assassinato, recebendo 3 sentenças consecutivas de prisão perpétua. Mais tarde, ele alegou que fez aquilo por temer por sua vida e pelas consequências de recusar o acordo. Embora esse acordo tenha o livrado da cadeira elétrica, também lhe custou o resto de sua vida. O William Heirens manteve sua declaração de inocência até falecer aos 83 anos de idade. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narro os casos e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos e também deixe a sua opinião aqui nos comentários sobre o que você achou dessa história. Na minha humilde opinião, existiam muitas inconsistências nesse caso e tudo deveria ter sido melhor analisado.
Como, por exemplo, na cena do crime da Josephine Ross, eles encontraram cabelos, então eles poderiam ter guardado isso para posteriormente fazer um teste de DNA, mas talvez isso nem tenha passado pela cabeça deles, porque com o teste de DNA, aí sim conseguiria ter 100% de certeza, já que tudo aqui foi muito forçado, desde o interrogatório dele, que foi na base da violência e das drogas, até a forçação de barra para que ele assumisse o crime. Então eu acho que no intuito de resolver aquilo rápido, a polícia pode ter deixado alguma coisa passar ou ter considerado provas que não deveriam ser consideradas. No entanto, eu acho que pode ter sido sim o William o responsável pelos crimes, mesmo que tudo isso tenha sido muito complicado. Mas essa é a minha opinião e eu quero saber a de vocês, então deixem aí suas opiniões nos comentários. Se você gosta do meu conteúdo e quer apoiar o canal, veja aí a possibilidade de se tornar um membro, porque além de ajudar financeiramente, você também vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo para apoiadores, que fica no WhatsApp, e o seu nome aparece aqui junto com o nome de todos os membros do canal. Então, se quiser e puder, veja aí a opção de ser membro. Por hoje é só, até a próxima e tchau!